Para quem é cristão há muito tempo, eu acredito que você já ouviu uma palavras parecidas com essa. Mas eu peço que você preste muita atenção e olhe para dentro de você, porque você já percebeu que existem palavras que a gente sabe pregar, mas a gente não pratica? E Deus já falou com a gente. Deus já falou, é por aqui, filho. E você vai por ali. E você decide ir pelo outro caminho. E depois fica, mas por que, Senhor? Hoje eu quero falar de palavras que são medicina para o nosso corpo. Quero começar a ler Provérbios 18, 4, o 20 e 21, que diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Vamos para o 20 e 21 agora. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, essa é uma palavra, como eu falei, já me converti em 79, né? E eu lembro que logo no começo da década de 80, potencializou mais da metade dos anos 80 para frente, mas começou a se falar muito sobre o poder da palavra. É algo que a gente sempre pregou, sempre soube sobre isso. Vida e morte estão no poder da língua. Aquilo que eu falo, ele tem poder de ser remédio para a alma e tem poder de ser veneno para a alma. É simples assim. Que medicina eu estou tomando a partir das coisas que eu falo? Mas nesses anos 80, começou a se falar bastante sobre isso, não se falava muito antes. E falando do poder da palavra, mas naquele tempo se falava muito do poder da palavra como nessa questão mais espiritual mesmo, o poder de dar decretos, que no mundo espiritual, quando você dá decretos, e isso é verdade, mas eu vou te ensinar que isso é mais profundo do que só isso. Isso é uma das partes. Que aquilo que nós falamos, a gente solta decretos no mundo espiritual. Eu cito sempre a minha pastora, a pastora Emma Cláudia, que ela diz assim: não verbalize o que você não quer que aconteça. Não fique falando o que você não quer. Esse meu filho é muito teimoso. Olha, eu nem imagino o que vai ser quando ele for adolescente. Você já está verbalizando, você já está decretando, você já está... Mas sabe o que a gente não percebe? É que não é simplesmente esse decreto no mundo espiritual. É porque você está dando subsídio ao ele ouvir que ele é essa pessoa. E que você espera que ele seja um adolescente problemático. Você já espera isso. Você já decretou para ele que ele é teimoso. Eu sempre conto a história do André. O André sempre foi uma criança assim muito ativa. Você vê os dois meninos dele? É a vingança do Senhor. Que ele era assim, o André chegava limpinho na igreja. Quando ele saía, gente, o cabelo dele estava grudado na cabeça, de tanto suor, de tanto ele correr. Teve um dia que ele, com os amiguinhos dele, olha a vergonha, filho de outro pastor e filho de um diácono. A gente tinha bancos, aqueles bancos. Eu só vejo o irmão, assim, os irmãos fazendo assim, levantando o pé, os três vindo por debaixo de todos os bancos da igreja, no meio do culto. A gente não tinha naquela época, estava começando com as escolinhas de crianças tão boa como a gente tem hoje. Estava no começo, tinha, mas estava ainda no começo. Então, às vezes, eles tinham um culto que eles estavam soltos ali, misericórdia. E o André era uma criança, assim, bem de opinião forte. Então, com ele, a gente tinha que ser muito firme. Hã? A Bianca também é outra vingança do Senhor, porque esses são dois. Porque a Bianca também, a Fernanda passou a mesma coisa. A gente olha para eles e fala assim, ai, como é doce a vingança, né? Não, mas eles são muito bonzinhos, só são bem ativos, né? Eles são muito ativos. E o André
era uma criança que todo mundo falava, ai, que esse menino é difícil, não sei o quê. Tinha uma pessoa específica, que não era eu e o Marco, ele sempre obedecia. Eles nunca foram desrespeitosos a adultos. Mas é aquela coisa, não pode pôr o dedo aí. Essa era a Raquel. Ah, não, o André também. O dedinho. Mas tinha uma pessoa que não era eu e o Marco, que ele obedecia e ele fazia tudo o que aquela pessoa queria. Era a pessoa que era o tio Carlos, o marido da minha cunhada Vera. Porque o Carlos chegava e a primeira palavra que ele falava para o André, ô garotão, e só palavras boas para ele. Conversava com ele. Nunca eu ouvi o Carlos falar, que menino difícil, esse menino é teimoso, esse menino... Não. Ele chegava, e aí, meu amigo, e aí, garotão? O que o Carlos pedisse para ele, ele fazia. Na hora. Porque era expectativa falada. Isso é uma das coisas do poder do nosso falar. Então, na época lá dos anos 80, tudo começou a entender só como decretos. Decretos no mundo espiritual. E realmente existe isso também. Depois, aí, junto com isso, no mundo começou-se a falar de palavras positivas. O poder da palavra positiva. Mas o poder da palavra positiva não tem nada a ver com o que a Bíblia fala, tá, gente? Porque aí é uma ideia de que quando eu penso positivo, vou pensar positivo, né, faz uma força lá, e quando eu falo palavras positivas, ativo uma frequência na natureza, e essa frequência mexe com as... Ai, gente, isso é bobagem, tá? Mexe com a frequência universal, mística, e que eu atraio para mim coisas boas. Não é bem assim. E aí essa miscelânea entrou na igreja e começou a se misturar essas duas coisas. Por isso que muitas vezes hoje, quando a gente vai falar de boas palavras, de palavra como remédio, muitos cristãos já ficam aí, já vem me falar de palavra positiva. Então eu estou explicando isso para falar que eu não estou falando de palavras positivas nesse sentido, como uma mexida com a frequência da natureza transcendental. Mas eu estou falando de uma verdade bíblica, que Deus quis revelar ao homem que Ele criou. E Ele, aquele que é o criador do ser humano, sabe exatamente como o ser humano funciona. E sabe o que acontece na nossa mente, nas nossas emoções, a partir de palavras faladas. É aquele que construiu todo o seu sistema neural, que construiu todo o seu corpo, que conhece o teu espírito. O espírito que está em você é eterno. O nosso espírito saiu de Deus, é o pedacinho de Deus em nós. Isso é da Bíblia, viu, gente? Não estou inventando, não. Não é que nós somos, não. Mas não vamos entrar nesse caso agora, porque tudo a gente já vai para esse lado meio transcendental, assim, mas no mau exemplo da palavra. Não, o Senhor te formou, o Senhor te construiu, Ele te fez, Ele me fez, Ele fez o ser humano, Ele sabe exatamente como nós funcionamos. E é muito lindo a gente ver a ciência confirmando aquilo que a palavra de Deus falava. O que eu li aqui é Provérbios. Provérbios quantos anos antes de Cristo? 700, mais ou menos? Acredito uns 700 anos, não sei exatamente, porque aí depende de qual, aqui foi Salomão, acho que é uns 700 anos antes de Cristo. E ali, aquela palavra que Deus estava falando, acredita em mim, é assim, vocês não sabem ainda, porque não desenvolveu ciência suficiente para você saber o que eu estou falando. Mas isso tem um sistema que muda tudo ao seu redor. Não é por causa de frequências da natureza, não. É por causa de todo o nosso ser, como nós somos, como nós funcionamos. E agora que surgiu a questão da neurociência, é muito lindo ver isso, que a neurociência, através de estudos sérios, científicos, até de aqueles exames, vendo as frequências do cérebro,
tem muitos exames fazendo isso, estão descobrindo o poder das palavras de gratidão. O poder das palavras boas. O que faz? Por que muda as coisas? Não é porque muda a frequência da natureza, é porque nos transforma. E mais interessante, transforma a mim e ao ouvinte. Aquilo que eu falo, ele tem um poder, não é porque saiu uma frequenciazinha e entrou ali na cabeça do Ricardo e de repente, não. É porque aquilo que eu falo, ele ouve e ativa áreas dele, que o Senhor quer ativar em nós. As palavras boas ativam mais desse Deus criador, desse Deus poderoso dentro de nós. Ele ativa essas áreas. Enquanto que palavras ruins ativam o lado do homem, aquele lado do pessimismo, da tristeza, da desesperança, porque mexe no nosso interior. Eu vou falar para vocês aqui, eu dei uma estudadinha, é lógico que não fui eu que fiz o estudo, né? Eu vi o que os outros neurocientistas fizeram, alguns neurocientistas, mas eu fiz um resuminho bem simples aqui, no nosso dia a dia, para ver o quanto isso pode nos transformar. Eu quero que você guarde essa palavra. Vida e morte estão no poder daquilo que eu falo, daquilo que eu permito que saia da minha boca. Ai, mas pastora, se a gente pensa e não falar, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. E eu vou mostrar para você em algumas coisas como não é a mesma coisa. Porque você pensa, existia um erro muito grande que se falava, até na psicologia mesmo, que fala assim, você tem que... assim que eu casei, o meu cunhado, que já faleceu, ele faleceu 2, 3 meses antes do Marco, também de Covid, e ele era o irmão mais velho do Marco. E ele passava por uma terapia, e a gente morou no mesmo apartamento assim que a gente casou. Ele dormia num dos quartos lá, e ele morava com a gente. E ele, de vez em quando, a gente só ouvia ele abrindo a janela e gritando. Aí eu olhava para o Marco olhava para mim, né? Estava expandindo a raiva dele, estava expandindo aquilo. Às vezes pensa que, não, se eu não falar o que eu estou pensando, eu vou explodir. Como se o falar fosse resolver a ira. Gente, também já é comprovado que quanto mais você fala de alguma coisa que te deixa irritada, mais irritado você fica. É ou não é? Você já percebeu isso? Quanto mais você vai falando daquilo, quando você está com raiva de alguém, você está na labuta ali para perdoar aquela pessoa. Está na labuta para perdoar, sabe? Aquela luta que você não quer perdoar, mas tem que perdoar. E você está ali, Senhor, me ajuda a perdoar, Senhor, me ajuda. Eu declaro que eu perdoo, aquele sem vergonha, safado que fez isso. Não, Senhor, eu perdoo, abençoa. Você está na luta para o perdão. Alguém vem e fala assim, olha, Adelma, eu soube que você sofreu com tal pessoa. Se a Adelma dá corda e começa a contar de novo da dor, a dor aumenta ou piora? Aumenta ou piora não, né, gente? Os dois são igual. Porque não tem outra alternativa. É esse mesmo, aumenta e piora, né? Ela vai piorando. Vai ficando, porque a gente vai alimentando algo. Nós falamos, ouvimos o que estamos falando. E aquilo traz respostas dentro do nosso organismo, que Deus já avisou para a gente. Cuidado, filho, com aquilo que você fala. Mas eu vou falar aqui algumas coisas, de estudos que já foram feitos. Bem sintetizado, tá, gente? Eu não vou ficar dando palavras aqui super
Eu não sou neurocientista, eu sou uma psicóloga só, não sou neurocientista. Se eu tentar aqui dar explicações muito técnicas da neurociência, provavelmente eu vou fazer uma bobagem. Talvez eu tenha algum neurocientista aqui que vai entender mais profundamente, mas o importante é a gente entender. Primeira coisa, que já foi comprovado. Palavras negativas e reclamações. Reclamação é o clássico bíblico da palavra murmuração. Aí eu não murmuro, eu só estou falando daquilo que não deu certo. É murmurar. Tá? Palavras negativas e reclamações podem causar alterações físicas de funcionamento no cérebro. Aí eles ativam áreas do cérebro que liberam cortisol, que é o hormônio do estresse. E ativam áreas do cérebro associadas à raiva, irritabilidade, trazendo ansiedade. À medida que eu digo palavras ruins, que eu reclamo, alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu muito errado. E aí você começa a falar, ai, você viu, ai, olha só, olha, outra frase que eu já escuto bastante é falando assim, tá tudo bom demais, alguma coisa ruim vai acontecer. Deus tem uma paciência com a gente, né, gente? Se Ele não dá a bênção é porque Ele não dá, quando Ele dá a bênção é porque Ele deu. Você está em dias bons e você já está aguardando o dia mau? Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia, porque se eu fosse o Senhor, não teria paciência nem comigo mais mesmo. E as palavras negativas, à medida que você vai falando da sua raiva, da sua ira, da sua tristeza, daquilo que não deu certo, daquilo que foi ruim que aconteceu, daquilo que você está bravo com alguém, à medida que você fala disso, isso vai acionando dentro do seu cérebro o estresse. Porque muitas pessoas, hoje a gente tem falado de tantas enfermidades que vêm pelo estresse, e aí entra as crises de ansiedade, pânico. Lógico que não é só por causa disso. Situações traumáticas podem trazer, situações de uma enfermidade mesmo, física, podem trazer. Mas muito tem sido piorado, porque a gente vai ler um jornal, só coisa ruim. A gente... Agora, com essa situação política que vivemos hoje, eu não estou falando certo ou errado, tá? Todo mundo sabe a minha posição, mas não estou falando isso. Mas, assim, que ficou assim, ou você é de direita, ou você é de esquerda. E aí, o de esquerda tem ódio do de direita, e o de direita tem ódio do de esquerda. Como se não fosse todo mundo querendo melhor, né? E com pensamentos só diferentes. Visões diferentes. E aí você entra na internet, é um detonando o outro, é um falando do outro, é um falando mal, e aquilo vai trazendo para você uma raiva, um sentimento de indignação, porque é uma forma de ser uma palavra falada que te atinge também. Aí você vê a notícia, é tudo tão ruim, que as pessoas estão vivendo num nível de estresse altíssimo todo o tempo. E ao sair, a gente vai falar do que está cheio o nosso coração. Se você tem bastante tempo para ler a Bíblia, você vai sair falando da palavra de Deus. Como eu estou falando para fazer o devocional, você vai sair falando de coisas boas. Não é ser cego, não é ver o mal que tem acontecido no mundo. O mundo está maluquinho mesmo, está bem doidinho. Mas é porque se abrevia o tempo da volta do nosso Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Felizes aqueles que amam e desejam a sua volta. Então, Ele está vindo para buscar o seu povo. E está operando uma grande salvação no meio da igreja, nesse tempo difícil que vivemos. E a gente produz isso. Num outro contraponto, palavras boas, positivas, ativam área de relaxamento, criatividade. Eu não anotei essa palavra e fugiu da minha mente agora. Sabe a pessoa que vai e quer fazer algo? Ela quer agir. Proatividade. Obrigado, Felipe. Ela ativa essas áreas de proatividade.
Terceiro, reclamar constantemente cria uma conexão neural com tudo que é negativo, levando sempre a pessoa a enxergar as coisas do lado negativo. A pessoa que mais fala de coisas ruins é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, lembra? Ah, você vê o copo meio cheio, meio vazio. A pessoa que ela vai acostumando a falar de coisas ruins, ela numa situação que tem coisa boa e tem coisa ruim, ela vai ver só a coisa ruim. Ela vai valorizar. A coisa boa fica pequenininha. Também aconteceu aquilo. Mas, aí vê toda a parte ruim. Sabe que teve uma época da minha vida que nós vivemos uma situação muito difícil da nossa vida. Eu com meu esposo. Ele teve uma falência muito séria, perdemos a nossa casa, perdemos... Mas, irmãos, eu lembro daquela época como a época que eu mais vi milagre do Senhor na minha vida. Que eu vi o amor de Deus manifestado na nossa vida de uma forma tão linda. De verdade, falar para vocês, é de verdade que eu estou falando. Eu não lembro, não me traz um peso de que, ai, perdi minha casa. Não, sabe o que eu lembro? Que quando a gente, com a falência que ele sofreu, que foi um golpe que ele teve, a gente não tinha nome, uma coisa que a gente sempre prezou pelo nosso nome. E naquela época, lógico, com uma falência, seu nome fica comprometido. A gente não tinha dinheiro. Eu só pensei, Senhor, eu vou sair daqui, mas eu gostaria de morar. Eu não orei, eu só suspirei. Em algum desejo como eu tinha minha casa. E Deus prepara uma pessoa que nem sabia do que a gente tinha acontecido. O Marco conhecia, ligou para ele para saber se tinha um lugar para alugar num apartamento lá perto da onde a gente morava. E ele tinha uma casa que ele tinha acabado de construir, 3 meses de construída, com tudo o que eu tinha falado para Deus que eu gostaria. O Marco explicou para ele a situação. Ele tinha comprado a casa para ele. Ele foi bênção na nossa vida essa época, muito bênção. E ele falou, minha família não acostumou lá, a gente voltou e minha casa está lá, já mobiliada, feita tudo para ele. De 3 meses de uso, mas do jeitinho, mas com detalhes do que meu coração suspirava. E quando o Marco falou, eu não tenho, você vai saber que vai estar aparecendo negativação. Ele falou, que isso? Vai lá ver, se você gostar, você já fica com a chave, contrata, a gente pensa depois. Eu não lembro da minha casa que eu perdi, eu lembro daquilo que Deus me deu. E eu tenho muitos testemunhos para contar. Foi a época que eu sentava à minha mesa com maior gratidão pelo alimento que eu tinha. Eu ia no mercado com uma calculadora, porque eu tinha aquilo para poder comprar. Mas nunca faltou alimento na minha casa. Nunca meus filhos ficaram sem ter o que comer, sem ter onde dormir, e sempre em lugar bom. Agora, pessoas com pensamento negativo, ela vai lembrar, ai, porque eu tinha tal coisa, porque eu poderia estar com aquilo. Irmão, de verdade, isso para mim, eu lembro, eu tive tal coisa de Deus, eu tive a saída do Senhor, o Senhor nos guardou e nos levantou, e em pouco tempo o Senhor fez com que todas as dívidas fossem pagas, e que nós conseguíssemos nos levantar, e firme e forte. Mas se aquilo que você fala vai determinando isso. Deixa eu correr, gente, estou falando demais. Vamos correr aqui para terminar. Palavras positivas acionam criatividade, tomada de decisão, motivação e busca de soluções. Enquanto que reclamações refletem na pessoa que ouve, reflete trazendo tensão e desejando evitar a pessoa que fala. Agora, a boa palavra, presta atenção, isso é importante. Quem gosta de ficar perto de uma pessoa que só reclama? Você fica doido para ir visitar ela? Você está assim, sabe? Que é perigoso você perguntar, e aí, tudo bem? Porque ela vai responder e nunca vai estar bem. Mas isso é uma resposta neural nossa.
Nós temos a tendência de, quando a gente fica muito perto da pessoa, a gente sai meio tensa, dura. Você já foi em algum lugar que depois você saiu passando mal? Passando mal porque era tanta coisa ruim. Não assim de a pessoa passa uma luta, você vai lá ajudar, a gente fica feliz de ajudar, fica triste de ver a dor do outro. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que vão gerando em nós uma tensão. E aí, quando fala assim, vamos lá falar com tal pessoa. Líderes de célula, cuidado como é a sua célula. Não permita que sua célula seja um lugar de muro das lamentações. Não permita. Não permita. Atenda pessoas que estão sofrendo individualmente. Aquele seja um lugar que as pessoas gostam de estar. Porque a palavra de Deus é boas novas. A palavra de Deus não é más novas. É boas novas. A célula é para pregar as boas novas, as boas notícias, as boas coisas que o Senhor tem. E aí as pessoas vão querer ir na sua célula. Então, o que causa num relacionamento? A palavra ruim afasta as pessoas de mim. A palavra boa, ela traz... nos meus estudos, eu vi essa palavra que eu achei interessante, que é um acoplamento neural. Que aquilo que eu estou falando vai trazendo para o outro também a criatividade, também a vontade de fazer algo diferente. Não tem conversas que vocês saem assim? Uau! Eu lembrei da última conversa que o pessoal foi lá para minha casa, tomamos um café para falar da Páscoa, e aí eu falando das ideias, e falando daquilo. E ali, gente, o que era para ser em 1 hora, foram 4 horas de reunião. A gente não queria sair de lá, porque vinha uma ideia, vinha outra, porque a minha criatividade, meu ânimo vai passando para o outro, e o do outro passa para mim, e aquilo traz novas ideias. Olha o poder que tem isso. Eu quero ler uma palavra para você. Provérbios 12, 18, diz assim: há alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. É exatamente isso que aqui está falando, gente. A palavra ruim pode ser... O que é ponta de espada? Te cutuca, você quer sair de perto. Eu sei, o negócio balançou aqui, né? Estamos precisando consertar aqui esse piso. Para mim? Melhorou um pouco. Eu vi que balançou assim, fez né? Quando a gente fala coisas boas, a pessoa que às vezes chegou triste, ela sai com esperança. E Deus tem nos chamado para trazer essa esperança. Mas eu quero falar algo para vocês que é tremendo. E eu quero chamar já o pessoal do louvor para ir se posicionando aqui. Estudos com aqueles negócios, que eu esqueci o nome, que põe coisa assim para ver, eletrodos para ver como que o que acontece no cérebro, quando a gente fala. Dizem que quando essas palavras boas é a oração, intensifica tudo. A oração feita a Deus, de gratidão, de louvor. Mas então eu não posso falar para Deus minhas necessidades? Sim, pode. Quem está lendo a Bíblia junto comigo, lá pelo livro do devocional que a gente está fazendo, você percebeu que o livro de Salmos, a palavra salmo significa louvores. E tem muitas vezes que ele entra ali falando: Senhor, estão tentando me matar, eu estou sendo alvo disso, daquilo. Mas como que termina? Mas o Senhor é a minha força. Mas eu sei que o livramento vem de ti. O Senhor julga a minha causa. A oração que a gente coloca diante de Deus, a nossa dor, mas depois a gente termina declarando já a grandeza de Deus e já agradecendo por aquilo que Ele já está fazendo por mim. Aí é a diferença, irmão, que eu quero que você guarde essa palavra, de clamar ou reclamar. Clamar sim, reclamar não.
Reclamar é quando eu chego, Senhor, o Senhor não me ama mesmo, porque olha só o que está acontecendo comigo, olha só, porque o fulano tem isso, o ciclano tem aquilo, mas olha a minha situação, olha que eu sou tão fiel a Ti, Senhor, eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal contigo, faço toda a Tua obra, mas o Senhor não faz. Sabe o que essa reclamação traz? Ela também é potencializada do lado ruim, porque você começa a declarar coisas que são inverdades, que Deus te abandonou, que Deus não te ama, que Ele não se importa. Você está declarando as mentiras que o inferno está lançando na sua mente. E você começa a acreditar nessas mentiras. Você começa a acreditar nelas. Quando você clama, você diz, Senhor, eu estou sofrendo. Eu estou muito triste com tal coisa, Pai. E é para onde que eu posso correr se não para Ti? O Senhor é a minha justiça. Dá para ver a diferença do clamar e reclamar? E todo o poder dessa palavra que atua em nós é já estudado, que a oração ela potencializa. Ela torna mais potente isso. E o que é interessante? A adoração, o louvor, a oração cantada, a gratidão cantada, potencializa. Nos lugares eu vi isso, não sei se é até isso, mas pode potencializar até 5 vezes mais. Tem uma pessoa que fala que é uma cascata como é que é? Uma cascata biológica que altera todo o estado químico e estrutural do cérebro, ativando todos os circuitos de prazer, de descanso, de criatividade. Quando a gente adora, por que no louvor a gente começa a sentir algo diferente? Não é uma manipulação, irmãos. Não é a manipulação do Espírito de Deus? Irmão, tem misericórdia. O pessoal fala muita bobagem aí, por exemplo. Não. É algo que nós estamos experimentando com Deus, porque não é a música que o outro canta, mas é a que eu ouço e eu declaro. Por isso coloque louvores no seu carro. Levante na sua casa, ao invés de ligar as notícias, ligue louvores. Coloque louvores, comece adorando. Encha a sua casa dessas palavras. Amados, por que nós somos o nosso pior inimigo? Por que continuar sendo o nosso pior inimigo? É simples. É uma mudança de comportamento que o Espírito Santo está te chamando hoje para ter. É uma decisão. Que você de vez em quando vai, dá uma tropeçadinha ali. Daqui a pouco, quem é casado, pede ajuda um para o outro. Eu, como estou sozinho em casa, a parte boa é que eu falo menos. Porque eu não tenho que falar só, se eu falar sozinho, né? Então, geralmente é quando eu canto, né? Ou oro. Então, eu tenho essa parte boa. Mas você que é casado, ou filhos, irmãos, pai, vocês vivem na mesma casa, que um seja não de chamar a atenção do outro, só de lembrar o outro. Faça um código. Medicina ou veneno? Quando alguém começar a falar alguma coisa, medicina ou veneno? O que você vai escolher? Nós estamos destruindo a nós mesmos, por causa daquilo que decidimos falar. Porque a gente tem tanta pena da gente mesmo. E a gente esquece de ver quão bondoso o Senhor tem sido conosco. Quão abundante Deus tem sido conosco. Deus é bom. Deus é bom. E ser bom não quer dizer que Ele vai te dar tudo. É hora da gente decidir. Em Salmo 34, do 1 a 8, diz assim: bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Anota esse versículo aí para você em casa declarar isso. Gloriar-se-á
no Senhor a minha alma. Traduzindo, a minha alma vai glorificar o nome do Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e a todos a uma. Quer dizer, uma só voz, tá? Lhe exaltamos o nome, como igreja vamos exaltar. Enquanto exaltamos, falamos, ouvimos, nos enchemos dessa verdade. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Você quer ser livre dos temores, amados? Do estresse, das angústias? Que o louvor do Senhor esteja nos seus lábios. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O que você escolhe hoje? O que você escolhe hoje? Toma uma decisão hoje, irmãos. Hoje, agora. E é negar a realidade. Não. É enxergar a realidade. A realidade é que sofremos sim nessa terra. Temos tribulações sim. Mas temos um grande Deus por nós. E temos uma eternidade nos esperando. Porque Jesus um dia veio e morreu por mim. Temos um Deus que ouve o clamor dos seus filhos. Temos sim. Temos sim. Essa é a realidade. Que o inferno não quer que você enxergue. E por isso enche teus lábios de coisas que são ruins e não são verdades. No dia da tribulação o Senhor é contigo. Perceba que o deserto é o lugar dos maiores milagres que você já viu. Isso significa, temos tempo de deserto? Temos. Mas vemos a manifestação de Deus. Muitos de vocês que já estavam na igreja, viveram conosco toda a angústia do nosso deserto, da doença do Levi, do ano passado. Nem parece que foi ano passado. Você vê o Levi, esse tourinho, andando aqui na igreja. Foi um tempo de grande deserto, mas foi tempo de tanto milagre. De tanto milagre. E os milagres continuam acontecendo. Você sabe que o Levi ainda está em tratamento de químio? Você olha para ele e você acha que ele tem cara de quem está fazendo químio? Ele faz uma químio por mês. É uma químio de manutenção, é bem mais fraca da que ele já fez. É só de manutenção, porque graças a Deus, cada vez que a gente olha, o Senhor está restaurando um pulmão que nem os médicos acreditavam ser possível ser restaurado. Você vê esse menino zoando aqui? Não faz um ano que começou a nossa luta. Terrível. E hoje a gente vê o milagre. E não foi só hoje não, durante todo o deserto. De novo, quando eu lembro, não sei você, Fernanda, quando eu lembro de tudo que a gente passou, é muito mais forte eu lembrar os milagres que Deus fez do que a dor que a gente passou. O que você escolhe hoje?